Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, apresentamos boas-vindas a todos que participam e compartilham esse momento especial e significativo. Em respeito a esta solenidade, solicitamos a gentileza de não utilizarem, dentro deste auditório, apitos, buzinas, confetes, balões, faixas e similares, evitando assim possíveis constrangimentos. Agradecemos a presença dos gestores da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professores, alunos, familiares, amigos e funcionários. Aproveitamos esse momento para agradecer o apoio de todos os setores desta universidade que tornaram possível a realização deste evento. Neste instante, com muita honra, iniciamos a solenidade de colação de grau dos cursos do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, recebendo em pé os concluintes de Biblioteconomia, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, História,
Pedagogia. Neste momento, a plateia pode se sentar para darmos andamento à cerimônia. Convidamos o Padre João Batista Cesário, coordenador da Pastoral Universitária, para conduzir a mensagem religiosa. Cadê aquele microfone? Voltei. Boa noite. Boa noite, senhores convidados, senhores familiares, professores muito queridos aqui presentes, que serão depois devidamente apresentados, vão compor a mesa, queridos formandos e formandas dos cursos de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da nossa PUC Campinas. Esse momento da formatura é extremamente significativo para toda a universidade, um momento talvez mais importante, quando a universidade entrega para a sociedade um grupo foi bem formado, que aqui passou os melhores anos da sua vida, estudando, pesquisando, descobrindo coisas novas. Momento importante também para os professores, que vêm na formação de vocês, confirmada cada dia a vocação deles na docência, no exercício caridoso vamos assim, da caridade intelectual, como falava o Papa Bento XVI. Enfim, eu trago um texto da Palavra de Deus, quero compartilhar com vocês, motivando a nossa oração que fazemos no início dessa cerimônia, oração de gratidão a Deus por esta jornada que vocês percorreram tão brilhantemente para chegar aqui a esse momento da colação de grau, o coroamento desta caminhada. É um texto muito bonito do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14. Diz assim: naquele tempo, quando Jesus ouviu a notícia da morte de João Batista, ele se retirou de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões ficaram sabendo, partiram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por ela e curou os doentes. Ao entardecer, os discípulos foram a Jesus e lhe disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões para que vão aos vilarejos comprar comida para si. Jesus lhes disse: não é preciso eles irem. Vocês é que devem dar-lhes de comer. Eles disseram: não temos aqui nada mais que 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam aqui. Em seguida mandou que as multidões se sentassem na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu e, partindo os pães, os abençoou e entregou-os aos discípulos. E os discípulos entregou-os para as multidões.
Todos comeram e ficaram satisfeitos. E com os pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. É um texto muito bonito, eu gosto muito e creio muito apropriado para a nossa oração de ação de graças neste momento. Formados em ciências humanas, formados na universidade, todos nós temos condição de oferecer um pãozinho, um peixinho, para que o milagre aconteça. Não somos nós que fazemos milagre, só Deus pode fazer milagre. Mas nós podemos oferecer, como dizia o Papa, na perspectiva da caridade intelectual, a nossa contribuição, pão e o peixe. Dai-lhes vós mesmos de comer, o desafio que Jesus propôs aos seus discípulos que estavam, digamos, angustiados diante do drama da fome daquelas pessoas que os acompanhavam. Dai-lhes vós mesmos de comer, quer dizer, façam o que vocês podem fazer. Formados na universidade agora, vocês têm o poder de agir, têm o poder do saber, do conhecer. A cada dia terão de responder a esta indagação. A serviço de quem, ou a serviço de que projetos queremos colocar o nosso conhecimento, o nosso saber, o nosso poder de interferir na realidade? A serviço de quem? De que projetos? Josué de Castro, um intelectual do século passado, disse algo mais ou menos assim: metade da humanidade passa fome, a outra metade não dorme, com medo daqueles que têm fome. O drama da fome é antigo na história da humanidade. Fome em todos os sentidos, de pão, de arte, de beleza, de vida, de dignidade. Vocês, formados em ciências humanas e sociais aplicadas, têm o poder de oferecer 5 pães, 2 peixinhos, para que a fome seja saciada, para que ninguém morra de fome. Vocês estão se formam numa área bastante delicada, interessante. Sempre que o arbítrio lança sua sombra sobre a democracia, uma das primeiras instituições ameaçadas é a universidade. E na universidade, as ciências humanas e sociais. Portanto, coragem, alegria, dizia Jesus: quando fordes perseguidos, alegrai-vos. Porque a perseguição é sinal de que a gente está na direção correta. Não desistam, não desanimem, não olhem para trás. Para frente, para frente, para frente. Aquela perspectiva da utopia. O horizonte está sempre mais longe. E é lá que nós queremos chegar. Na teologia chamamos esse horizonte de reino de Deus. Podemos chamá-lo de utopia, podemos chamá-lo de felicidade, podemos chamá-lo de vida plena e digna para todas as pessoas. É por isso que vocês estão se formando hoje. Para tornar esse mundo um lugar mais gostoso, mais bonito de viver, com mais alegria. Não deixem de oferecer os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos, porque agora vocês têm pelo menos 5 pães e 2 peixes na caridade intelectual, quer dizer, no poder de transformar a realidade com o trabalho, com o fazer, com o pensar livre e corajoso de vocês. Deus os abençoe, Deus os guarde. Sei que não foi fácil chegar até aqui. Também não será fácil seguir daqui para frente. Por isso agradecemos muito a Deus e pedimos a Ele força, coragem, luz, o dom do Espírito, para que cada uma continue avançando, crescendo, se formando mais e mais, para poder servir mais e mais a causa da vida, para poder debelar cada vez mais a fome que mata a vida.
A gente não quer só comida, dizia aquela canção. A gente quer diversão, arte, beleza, vida. É isso. Deus abençoe, Deus os guarde. Deus abençoe os pais, os familiares, todos aqueles que contribuíram com essa jornada que cada formanda realizou até aqui. Deus abençoe seus professores. O Senhor que os trouxe até aqui, os conduz até o fim e complete na vida de vocês a obra por Ele mesmo começada. Amém? Eu os convido que juntos façamos a oração do Senhor, que é a nossa prece de ação de graças, de louvor a Deus, de reconhecimento da presença indispensável dEle na nossa jornada. Podemos rezar em pé? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Termino lembrando um verso do Tiago de Melo, poeta, que dizia: faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto. Continuem. Deus abençoe. Parabéns. Sejam muito felizes. Convidamos para compor a mesa de honra desta sessão solene de outorga de grau a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professora doutora Alessandra Borim Nogueira, representando o magnífico reitor, professor doutor Germano Rigassi Júnior. O diretor adjunto do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, professor doutor Monsenhor Adriano Brolesi. O diretor da Faculdade de Biblioteconomia, professor doutor César Antônio Pereira. O diretor da Faculdade de Ciências Sociais, professor doutor André Pires. A diretora da Faculdade de Educação, professora doutora Eliete Aparecida de Godoy. O diretor da Faculdade de Educação Física, professor doutor Istvan de Abreu Dobransky. O diretor da Faculdade de Filosofia, professor doutor Padre Divaldo Manuel de Araújo. O diretor da Faculdade de História, professor doutor João Miguel Teixeira de Godoy. Passamos a palavra à pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora doutora Alessandra Borim Nogueira, para a abertura oficial da sessão solene de outorga de grau. Boa noite a todos. Formandos, boa noite. Declaro aberta a sessão solene de colação de grau dos cursos do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Convido a todos os presentes, em posição de respeito, a cantarem o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino da PUC Campinas.
braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras minhas, do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras minhas, do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Desfraldar o pendão
Primeiramente, gostaria de dar um recado do professor Germano, né? Então, eu venho representar o nosso reitor e transmitir um abraço fraterno a todos vocês, formandos. Ele me pediu isso, um abraço carinhoso, fraterno, nessa cerimônia que é tão importante para vocês. Então, que sintam-se abraçados por ele. E estendo aos familiares aqui presentes, amigos, esse meu recado dele, né, representando o professor Germano aqui. Gostaria de cumprimentar a mesa. Professor Padre Adriano Brolesi, representando aqui a diretor adjunto do Centro de Ciências Sociais, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Cumprimento o professor César Antônio Pereira, diretor da Faculdade de Ciências Sociais, professor André Pires, diretor da Faculdade de Ciências Sociais, então fazendo uma correção, professor César da Biblioteconomia e professor André Pires da Faculdade de Educação, Ciências Sociais, está em cima o nome aqui, gente, desculpem. Professora Eliette Aparecida de Godoy, da Faculdade de Educação, professor Istvan de Abreu do Branskisi, da Educação Física, professor Padre Edivaldo Manuel de Araújo, da Faculdade de Filosofia, e o professor João Miguel Teixeira de Godoy, da Faculdade de História. Então, cumprimento a todos os meus colegas professores. Cumprimento também os professores aqui presentes, professores homenageados, paraninfos e outros docentes do centro, entusiastas, impulsionadores e guias da formação dos alunos dessas faculdades. Saúdo com alegria os nossos formandos de hoje que obtêm os graus das respectivas faculdades. Conquista pela qual trabalharam muito nos últimos anos. Cumprimento e saúdo os senhores pais e familiares dos formandos, que nos honraram com a sua confiança ao longo da formação de seus filhos e hoje muito nos alegram com sua presença. O apoio dos pais, cônjuges e familiares é fundamental para o avanço na vida dos estudos. Por isso, a conquista desses formandos é também vossa conquista. A cerimônia de hoje é o ato oficial de colação de grau. Por ele, a universidade outorga o grau ao formando, diante dos resultados acadêmicos obtidos e mediante o juramento de exercício ético e legal da profissão. O diploma que oportunamente receberão é o documento de reconhecimento legal e público, que certifica que o graduado concluiu com sucesso a formação universitária e se tornou um profissional de nível superior em sua área de conhecimento, podendo exercer plenamente sua profissão. A missão institucional da PUC Campinas é a formação integral dos estudantes. Simplificadamente, podemos dizer que a formação universitária possui 3 dimensões: a formação científica, a formação profissional e a formação humana. A formação científica não é apenas a aquisição das informações próprias de cada área, pois essas se desatualizam logo. Formação científica é o desenvolvimento do espírito científico, a vontade, a capacidade de utilizar a ciência e seus métodos para conhecer melhor o mundo, a sociedade, o ser humano e a vida, tornando-se capaz de construir conhecimentos e não apenas aplicá-los. A formação profissional dá ao estudante muito mais que um ganha-pão. Proporciona conhecimentos e competências que lhes permitem atender às necessidades específicas da sociedade e, assim, melhorar a vida da comunidade e dos indivíduos. A formação humana, ofertada a partir dos valores ético-cristãos, é dever irrenunciável dessa universidade, pois contribui para a formação integral da pessoa humana e promove o diálogo entre a fé e a razão, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e solidária. Esse é o sentido acadêmico dessa cerimônia, ao qual se juntam os sentidos da alegria pela conquista e da esperança de um futuro brilhante e feliz.
Por isso, é com alegria e satisfação que daremos início aos trabalhos nessa noite. Muito obrigada. Convidamos a graduanda Jéssica Gonçalves Lobo para a leitura do juramento, que os formandos acompanham em pé com o braço direito erguido à frente. Antes de realizar o juramento oficial, eu gostaria de aproveitar de 5 minutinhos da atenção de vocês para fazer o nosso juramento, representando todos os alunos e tudo que a gente passou ao longo desses anos. Comandado deve ser sempre aquele que não é capaz de obedecer a si mesmo, já dizia Friedrich Nietzsche. E é com essa frase que começa este breve, mas não enganoso juramento. Escrevemos com a pretensão de representar não somente os colegas de graduação e os longos anos de curso de Ciências Sociais trilhados nessa universidade, mas com sede de, através de nossa voz, fazer falar os trabalhadores que hoje se formam conosco. E é a eles que juramos. Estes e estas são empregadas e empregados domésticos, artesãs e artesãos, caminhoneiros e caminhoneiras, garis, pedreiros e pedreiras, professores e professoras, jardineiros e jardineiras, garçons e garçonetes, donas de casa, funcionários públicos, cabeleireiros e cabeleireiras, cozinheiros e cozinheiras, além de tantos outros profissionais que, graças ao suor de seus trabalhos, que descem como gotas de sangue pelos seus rostos, é que nos formamos agora. A escolha do curso Ciências Sociais é a mais evidente demonstração da importância da nossa existência para um Brasil que está, neste momento, entrando em uma ditadura sutil, cujo único objetivo é assassinar os nossos corpos e fazer calar para sempre a única ferramenta capaz de demolir tudo e todos aqueles que buscam ordenar e extinguir a nossa liberdade e capacidade de formular nossas próprias opiniões, critérios e valores, isto é, o conhecimento, a educação. A estratégia, tal como demonstrou o sociólogo espanhol Manuel Castells, é desmantelar os direitos, desmantelar a educação e mudar o imaginário da população para posições completamente opostas aos direitos humanos. E isto significa, em outras palavras, e em primeiro lugar, fazer sujar nossas próprias mãos com o sangue do nosso próprio povo. E é contra essa corrente devastadora do significado de ser humano, que quer nos colocar como restos, que nós, agora, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos e todos os outros cursos que nós estamos representando aqui, escolhemos dedicar nossas vidas, porque nossa prioridade é o direito à vida, à felicidade e à liberdade de se tornar tudo aquilo que se é, aprendendo. Além do mais, é hora de sermos peso no espaço, pois somente tendo a consciência do peso que somos no espaço que ocupamos é que modificaremos este lugar, pois o espaço se modifica e se curva de acordo com o peso dos corpos contidos nele, e não o contrário, como nos fizeram acreditar. E é justamente por isso que não podemos mais aceitar que nos cortem, que nos diminuem, que nos matem, com o objetivo de nos adequar aos poucos espaços marginalizados que disseram ser os nossos. Nosso lugar é o do conhecimento, onde as 3 dimensões que nós vivemos se tornaram pequenas para o peso que somos. E sim, nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu asas às cobras quando, através da política de bolsas e cotas, tivemos a oportunidade de estar em uma universidade. E por isso, nós voamos, sem depender de um comando externo, pois nossas asas são a prova mais concreta de que podemos e vamos obedecer somente a nós mesmos. E aí vai um recado. Nós,
entraremos no nosso carro, chamado diploma, e voltaremos para pegar aqueles que, mesmo com essa política de bolsas e cotas, não conseguiram permanecer e sequer entrar em universidades como esta, PUC Campinas, que, apesar de abrir portas para tal política, não proporcionou nenhuma assistência estudantil, mesmo diante de nossas reivindicações, capaz de proporcionar aos alunos estudar sem fome e com as mesmas condições que os alunos não bolsistas estudaram. E aqui, através deste juramento, determinamos não apenas em palavras, mas em nossas almas, que retornaremos para buscar os nossos. Por isso, honraremos todos vocês, que são resistência e impulso, pois a resistência é a oposição do corpo à força imprimida sobre ele. E o impulso é aquele corpo que, não cedendo facilmente à força imprimida, esforça-se para mudar o estado. Sendo assim, famílias, amigos, professores, somos todos resistência e impulso, quando a força imprimida sobre nós nos diz que pobres, negros, mulheres e indígenas não podem entrar numa faculdade. E vejam só, aqui estamos, formados e sedentos para ser o caminho, a porta e a casa para que mais e mais pobres, negros, mulheres e indígenas voem e sejam próprios de si, como somente uma cobra de asas pode ser. Obrigada. Agora, vamos ao juramento universal. Juro, solenemente, perante esta Assembleia, invocando a proteção de Deus, que no exercício da minha profissão, trabalharei em prol de uma sociedade mais justa e solidária, contribuindo de maneira sustentável para o desenvolvimento humano e científico, respeitando, acima de tudo, a vida e a liberdade. Serei fiel aos princípios éticos e aos compromissos de competência profissional e honestidade pessoal, em benefício da comunidade a que hei de servir e do progresso da nação. Obrigada. Deus, que lhes inspirou esse elevado propósito, os ajude a exercer sua profissão conforme seu juramento. Passemos agora para a outorga de grau. Chamamos a graduanda Adriana Guedes Chiaradia de Oliveira para a outorga de grau do curso de Biblioteconomia. Eu, professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor e nos termos da legislação em vigor, confiro a você o grau de bacharel em biblioteconomia para o exercício pleno de sua profissão. Meus parabéns. Parabéns. A gente cumprimenta, não tem problema.
Chamamos a graduanda Yara Teixeira Rebouças dos Santos para outorga de grau do curso de Ciências Sociais. Os concluintes deste curso acompanham em pé. Eu, professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor e nos termos da legislação em vigor, confiro a você e aos formandos deste curso aqui presentes o grau de licenciados em Ciências Sociais, para o exercício pleno de sua profissão. Meus parabéns. Chamamos a graduanda Beatriz Sanches Clemente para outorga de grau do curso de Educação Física. Os concluintes deste curso acompanham em pé. Eu, professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor e nos termos da legislação em vigor, confiro a você e aos formandos desse curso aqui presentes o grau de bacharéis e licenciados em Educação Física, para o exercício pleno de sua profissão. Meus parabéns. Chamamos o graduando Raul do Carmo Amaral para outorga de grau do curso de Filosofia. Eu, professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor e nos termos da legislação em vigor, confiro a você o grau de licenciado em Filosofia, para o exercício pleno de sua profissão. Meus parabéns. Chamamos o graduando Vitor Machado Bonafé para outorga de grau do curso de História. Os concluintes deste curso acompanham em pé. Eu, professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor e nos termos da legislação em vigor, confiro a você e aos formandos deste curso aqui presentes o grau de bacharéis e licenciados em História, para o exercício pleno de sua profissão. Meus parabéns. Chamamos a graduanda Evelyn Scheiber para a outorga de grau do curso de Pedagogia. Os concluintes deste curso acompanham em pé.
Eu, professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor e nos termos da legislação em vigor, confiro a você e aos formandos desse curso aqui presentes o grau de licenciados em pedagogia para o exercício pleno de sua profissão. Meus parabéns. Neste momento, temos a honra de dar início à entrega dos documentos aos formandos da noite, que recebem simbolicamente o diploma e, no canudo, o histórico escolar e a certidão de conclusão de curso. Convidamos o professor Dr. César Antônio Pereira, diretor da Faculdade de Biblioteconomia, para a entrega dos canudos. Adriana Guedes Chiaradia de Oliveira. Convidamos o professor Dr. André Pires, diretor da Faculdade de Ciências Sociais, para a entrega dos canudos. Iniciamos a chamada dos formandos do curso de Ciências Sociais. Andressa Santos Elias. Hélio Teixeira. Eloá Suelen Laurentino Martins. Yara Teixeira Rebouças dos Santos. Jéssica Gonçalves Lobo. Lilian Viana. Lucas Pereira da Silva Freitas. Maicon José Gomes.
Rodrigo Seregati Franco. Convidamos o professor Dr. Istvan de Abreu Dobransky, diretor da Faculdade de Educação Física, para a entrega dos canudos. Iniciamos a chamada dos formandos do curso de Educação Física. Guilherme Rigueto Almeida. Leonardo Silvestre do Nascimento. Rafael Augusto de Andrade. André Vitor de Carvalho Calvo. Beatriz Sanches Clemente. Bruna Marcelino Santana. Isabela de Souza Godoy. Júlia Maria da Silva. Convidamos o professor doutor Padre Edivaldo Manuel de Araújo, diretor da Faculdade de Filosofia, para a entrega dos canudos. Iniciamos a chamada dos formandos do curso de Filosofia. Raul do Carmo Amaral. Convidamos o professor doutor João Miguel Teixeira de Godoy, diretor da Faculdade de História, para a entrega dos canudos.
Iniciamos a chamada dos formandos do curso de História. Jaqueline Hernandes Barros de Oliveira. Lucas dos Santos. Rodrigo Canela Ferreira. Ana Carolina Piton Cuelbas. Avenor Manuel da Cunha Júnior. Eduarda Johanna Alfena da Silva. Felipe Faganello. Gabriel Donizete Cabalim. Guilherme Lago Lossardo. Henrique Bratfish. Jonatas Felipe Calisto Maciel. Luana dos Santos Silva. Luana Limberto Fantinati. Luiz Marcos Gomes de Souza Júnior. Reginaldo Luiz Leme.
Tainá Cocato Caldeira. Vitor Machado Bonafé. Convidamos a professora doutora Eliete Aparecida de Godoy, diretora da Faculdade de Educação, para a entrega dos canudos. Iniciamos a chamada dos formandos do curso de Pedagogia. Ana Paula de Magalhães Fontoura. Andressa Pereira Lopes. Edinalva Oliveira de Brito Vieira. Evelyn Scheiber. Giovana Turato Taques. Jéssica Bruna Ferreira de Moura Moraes. Sara Helena dos Santos Bacaro. Senhoras e senhores, com muitas palmas saudamos os mais novos formados pela PUC Campinas.
Convidamos a oradora Eduarda Johanna Alfena da Silva, da Faculdade de História, para homenagem aos pais e familiares, e a oradora Isabela de Souza Godoy, da Faculdade de Educação Física, para homenagem aos mestres, funcionários e colegas, em nome das turmas aqui presentes. Boa noite. Nessa ocasião, queremos agradecer todo o apoio que tivemos de nossos familiares e de amigos. Para muitos e muitas de nós, foi deveras mister o ombro que estava ao nosso lado para nos sustentar em pé. Estudar e desenvolver o campo das ciências humanas ou das humanidades, ainda mais nos tempos atuais, é um desafio. Não há carreira promissora. Como já se sabe há muito tempo, não existe um tesouro no final do arco-íris. Para nós, resta a convicção da importância daquilo que estudamos, de desenvolver e incentivar a reflexão, o raciocínio crítico, questionar os preconceitos tão difundidos. Muito mais do que nossa carreira, é preciso pensar na função de nossa existência humana. Agradecemos de todo o coração nossos familiares, em particular aos pais e mães, que fizeram tanto sacrifício pessoal e financeiro para garantir que pudéssemos estar aqui, hoje, concluindo nossos cursos. Alguns, infelizmente, acabaram desistindo de seus cursos por falta deste apoio. Por isso, somos gratas e gratos aos que nos apoiaram com tanto carinho, apesar de todas as dificuldades. Nosso muito obrigado aos familiares e amigos que ouviram nossos desabafos, ajudaram-nos a carregar nossas dificuldades, nossas dores. Somos seres humanos e, como tais, temos nossas fraquezas. Nem sempre conseguimos tudo o que almejamos, tudo o que se espera de nós. No entanto, o mais importante é que, com o auxílio de vocês, conseguimos caminhar para frente, mesmo que o mundo esteja insistindo em andar para trás. Se nós, das ciências humanas, somos mal vistas ou mal vistos, é porque muitas vezes temos de infringir as leis de trânsito e dirigir na contramão. Nossas ideias, muitas vezes, incomodam. Entretanto, nunca impomos uma verdade pronta. Se somos persistentes, não é para forçar ninguém a concordar conosco, de forma alguma, é para fazê-los pensar. Agradecemos a todas e todos que nos compreendem, que nos permitem, com todo respeito e carinho, expor nossas opiniões, ouvem, contra-argumentam. Às vezes nos deixamos levar pela emoção, exageramos na euforia, no tom de voz, na postura. Entretanto, deixamos nítido que não temos pretensões de virar heróis ou heroínas. Não podemos salvar a pátria com uma lousa e um pedaço de giz, mas podemos, quem sabe, ajudar um pouco, fazer a nossa parte. Por tudo isso, dizemos muito obrigado a todas e todos vocês. Senhoras e senhores, autoridades acadêmicas aqui presentes, boa noite. No ano de 2016, lá por volta de fevereiro, alguns jovens se encontraram dentro de uma sala de aula gigante. Acredito que tenha sido assim para todo mundo. Não maior essa do que suas expectativas. Ali dentro, exalava o perfume da esperança, do medo, da alegria e o mais singular deles, do sonho. Durante quase 4 anos, em busca da realização do nosso sonho, abdicamos de muitas coisas. Foram noites, filhos, amigos e, por vezes, da nossa sanidade mental. Porém, tudo fica mais amistoso quando compartilhamos com outras pessoas do mesmo objetivo. E aqui estamos, nos graduando. Descobrimos que podemos marcar a vida de um ser humano para sempre como professores. Recorro a Paulo Freire na afirmação: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas. Pessoas
transformam o mundo. E, com certeza, não há futuro e nem mundo sem os professores. Assim venho aqui prestar-lhes essa singela homenagem. Um professor não somente ensina, ele é multifuncional. Nos denotam caminhos, possibilidades, novos horizontes e nos inspiram a sermos pessoas melhores. Somos gratos por tudo que com vocês aprendemos, tanto academicamente como quando debatemos e falamos sobre feminismo, educação, diversidade, solidariedade e, acima de tudo, respeito, pois isso evidencia o humanismo. Nesses dias, um professor nos segurou pelas mãos e nos conduziu ao Porto Seguro, construindo laços de amizade e fascínio, dando a certeza que realizaríamos o nosso sonho. Cada um teve este seu professor, mestre, parceiro, amigo e conselheiro. Obrigada de coração por seus insistentes ensinamentos. Vocês são heróis e merecem toda a nossa admiração. Por fim, gostaria de dizer que nós, alunos da FAEF, temos como meta de vida sermos profissionais tão organizados como o professor Daniel, tão amiga como a professora Renata, vibrante como a professora Giovana, paciente como o professor Istvan, espirituoso como o professor Anderson, provocador como Charles, acessível como a professora Ana Cláudia, inteligente como a Cândida, engraçado como Alexandre Rezende e misericordioso como o professor Boareto, no caso padre. Agradecemos também a todos os profissionais que passaram por nós durante esses anos, e em especial ao nosso querido mestre, professor Wagner Roberto Bergamo, que por mais de 20 anos dedicou sua vida a essa instituição, um ser único e especial que nos apresentou a verdadeira paixão por nossa área. Obrigada, Vagnão, você é inspiração. Diante de tudo isso, eu faço um apelo pessoal. Aqui, as nossas autoridades. Nós somos a última turma de educação física noturna a se formar. E eu gostaria muito que, assim como nós, outras pessoas pudessem realizar os seus sonhos aqui na PUC. Então, eu peço de todo o meu coração que não deixe que esse curso se feche, pois em tempos sombrios, só a educação pode transformar. Obrigada a todos. Convidamos a formanda Luana dos Santos Silva para homenagem ao professor Dr. Bruno Fabres Stefanes. Convidamos a formanda Eloá Suelen Laurentino Martins para homenagem à professora doutora Camila Marcondes Massaro.
convidamos a formanda Bruna Marcelino Santana para homenagem ao professor mestre José Francisco Daniel. Convidamos a formanda Luana Limberto Fantinati para homenagem ao paraninfo professor doutor Lindener Pareto Júnior. Estava quase esquecendo o discurso. Muito boa noite, senhoras e senhores, pais e mães, cônjuges e cônjuges, amigos e egressos. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer veementemente aos alunos da História pela escolha afetuosa do nome do paraninfo, né? Essas coisas que os professores de História, de Sociais, geralmente fazem toda a narrativa que desconstrói ou historiciza e fica, eventualmente, secando os rituais, né? Mas, no fim das contas, a gente fica muito feliz e é muito gostoso e envaidecedor poder estar aqui e receber essa homenagem. Queria dizer que fosse a Ana Rosa, o Arthur, o Bruno, a Glaucia Fracaro e mesmo o João Miguel, que aqui está, o diretor da História, todos estariam muito bem contemplados. Bom, eu estava lá na AMPU na semana passada, em Recife, no Encontro Nacional dos Historiadores, né? E estávamos todos discutindo democracia e o futuro da educação no Brasil, todo mundo preocupado com a mesma grande questão, a questão da democracia. E aí eu escrevi nessas malfadadas linhas aqui, de 3 páginas, é bastante rápido, tá? Bom, você não vai sofrer muito. Algumas linhas que pudessem responder à altura dessa escolha, essa experiência que a gente teve junto nos corredores, nas salas de aula, pelo espaço da Pontifícia, eventualmente pelos convites de fim de semestre para os bares do outro lado da rua, né? Mas, enfim, muito além da sala de aula, vou tentar agradecer esse afeto todo. Cumprimento meus colegas da mesa, pró-reitora Alessandra, padre Adriano, os diretores queridos das faculdades do Centro de Humanas, daqui nessa noite. Bom, penso que agora já posso, isso vale, claro, para vocês também dos outros cursos, das sociais que eu convivi mais de perto, também da pedagogia, também da educação física, da filosofia, mas penso que agora já posso chamá-los e chamá-las, além de alunos e alunas, de historiadores e historiadoras. Bom, muito bem, a despeito dos clichês, e sim, eu adoro os clichês, vocês bem sabem, porque para mim eles sempre são grandes alegorias potentes das tramas e dos ritos do nosso cotidiano. Mas, enfim, a despeito dos clichês, a palavra paraninfo remonta à Grécia Antiga e era o termo que designava aquele que acompanharia o noivo ou a noiva até o templo. Horas, eu, o paraninfo, acompanho vocês, noivos e noivas, ao templo, que é o templo da história. Claro que ia usar esse clichê, como não? E a história é o templo não só pelo fato de vocês terem consagrado 3 anos e meio, 4 anos da vida de vocês, a historiografia, as polêmicas, métodos e conflitos da escrita e da ciência da história. Não é só por isso. A história é templo, pois, é a casa da escrita potente, da narrativa que encarna, que encara e desencarna os dolorosos e doloridos conflitos humanos, que todos nós aqui sabemos
presentes no nosso cotidiano. Em tempos de crise das instituições democráticas e de ódio à democracia, o templo da história, da narrativa de todas as nossas vidas aqui, porque todos somos projetos infinitos de nós mesmos nessa história, o templo é invadido constantemente por falsos ídolos, por falsos profetas, por falsas promessas, que ao fim e ao cabo autorizam a violência, a obediência cega, o ódio gratuito, o racismo, a xenofobia e a escravidão dos povos. Sim, o templo aparentemente está tomado pelos perigos da história única, pela negação e pelo negacionismo de fatos históricos antes incontornáveis. Fatos históricos como o Holocausto. Os judeus estão fazendo drama. Fato histórico como o Brasil foi o lugar que recebeu dos 12 milhões de africanos escravizados na travessia infernal, na Middle Passage do Atlântico, da África para cá, recebeu dos 12 milhões de africanos escravizados ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. 5 milhões. Nós somos o país que mais se lambuzou na história da escravidão. E isso nunca passou, mesmo depois da Lei Áurea. Ou seja, culpa-se os negros pela escravidão, historiadores sabem disso, os judeus pelo próprio Holocausto, pela própria destruição, as mulheres pelo feminicídio, que graça por esse Brasil acima de tudo, acima de todos. Afinal, então, qual é o sentido da história? Afinal, como diria, mais uma vez, o sempre citado Marc Bloch, que morreu fuzilado pelos nazistas em 1944, um dos grandes arautos da ciência da história, é um historiador francês, judeu, chamado Marc Bloch. Depois da Bíblia Sagrada, para os historiadores é outra Bíblia. O ofício da história, a introdução ao ofício do historiador. E ele se envolveu com a resistência francesa contra os nazis e foi fuzilado. Pouquinho tempo antes dos aliados desembarcarem na Normandia e libertarem a França dos horrores do nazismo. Afinal, então, qual é o sentido da história? Para que serve a história? Certamente, a essa altura, os historiadores sabemos das múltiplas temporalidades que constituem o presente, que a narrativa e a ciência da história são filhas do tempo presente. A história não está morta e enterrada no passado. A história é feita sempre do chão, do tempo presente por todos nós. As perguntas é que mudam em relação a esse passado que não cessa de passar. E sim, claro, a história não deve servir de instrumento para justificar qualquer tipo de atrocidade e de violação aos direitos dos povos, aos direitos sociais, aos direitos humanos. Mas faço aqui a minha vez, então, de paraninfo, que acompanha vocês até o templo. E insisto no fato de que a história se constitui numa das narrativas mais potentes dos anseios, utopias, sonhos e utopias da liberdade humana. Não há como narrar nada na história contemporânea, desde a Revolução Francesa para cá, que não seja ou esteja em função de esmiuçar, analisar e interpretar os caminhos tortuosos da liberdade. A minha, então, ou a nossa teoria da história, deve assim cultuar o templo da igualdade, da fraternidade, do amor, da liberdade, até que sejamos todas e todos livres. Muito obrigado, foi um prazer conviver com vocês e até mais. Convidamos a formanda Bruna Marcelino Santana para homenagem à paraninfa professora doutora Renata Costa de Toledo Russo, que na sequência se pronunciará na tribuna. Boa noite, componentes da mesa, senhores pais e convidados, queridos alunos.
Sinto-me lisonjeada por ter sido escolhida paraninfa dessa turma. Estamos aqui hoje para comemorar mais uma passagem importante na vida de vocês. E agradeço imensamente poder participar deste momento. Acredito que este não é o final, e sim uma nova etapa que se inicia. Escolheram um caminho e tenham orgulho dessa escolha. Ser educador é ser transmissor de verdades, ser guerreiro, possuidor de potencialidades. Ser educador é praticar a ética, discutindo valores, princípios e normas, buscando atender os anseios da sociedade. É uma profissão que deveria ser extremamente valorizada. Professor é professor porque ensina. O médico é médico porque teve professores. O engenheiro é engenheiro porque teve professores. As escolas são os templos do conhecimento, templos que preparam para a vida. Gostaria de parabenizar várias pessoas que participaram deste processo. Primeiramente aos pais, que tanto se sacrificaram e desejam que vocês exerçam a profissão que escolheram, com ética e responsabilidade. Parabéns aos colegas professores, que assimilaram a tarefa divina de informar com profissionalismo e dedicação. Parabéns aos profissionais que nos dão suporte, à direção, à equipe administrativa e principalmente a vocês, queridos formandos e formandas, sem os quais o sonho de transformar o mundo jamais se tornaria real. Para finalizar, gostaria de ler alguns trechos de um poema intitulado Aprender com a Vida, de Shakespeare. Você aprende que as verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. Aprende o que importa não é o que você tem na vida, mas o quem você tem na vida. Aprende que não deve se comparar com os outros, mas como melhor você pode ser. Aprende que heróis são as pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Portanto, plante seu jardim, decore a sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente você é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não aguentaria mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Desejo de todo o coração que vocês trilhem lindos caminhos na vida profissional e pessoal. Um beijo no coração de todos. Posso deixar? Convidamos a formanda Andressa Santos Elias para homenagem à paraninfa professora doutora Estela Cristina de Godoy, que fará na sequência uma fala na tribuna. Boa noite a todos e todas. Parabenizar a mesa, as autoridades acadêmicas. Minha voz está baixa? Tá bom? Bom, primeiro de tudo, quero agradecer imensamente à turma de Ciências Sociais pela honra de ter me escolhido para representar os docentes da Faculdade de Ciências Sociais, né, na condição de
professora paraninfa. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar nesse lugar e muito aflita, muito comovida, muito embargada. E agora, no início da cerimônia, uma criança que agora já pegou no sono, festejava que a mãe está se formando. E não tem como não se emocionar, né, sendo mãe também, de ver a luta das mulheres que são mães, que desafiam a ocupar outros lugares também. Então, é uma situação que deixa realmente a gente bastante envolvida emocionalmente, com dificuldade para ler o texto formulado aqui. É uma situação de nervosismo também, porque eu tenho certeza que nada que eu diga, nenhuma palavra que eu use aqui, vai representar, traduzir com algo próximo da perfeição, ou fiel ao que vocês, familiares, amigos e formandos, estão sentindo nesse momento, né? Nem tampouco tenho capacidade de representar o conjunto, né, dos professores. Então, de algum modo, o meu relato é pessoal, né? Apesar de que tenha a pretensão de tocar as experiências de todos. Então, ciente de que nem tudo que existe dentro de nós tem palavra para se pronunciar, quando eu soube que eu ia ser paraninfa dessa turma, eu comecei a pensar no que eu gostaria de dizer aqui, né? Como ocupar esse lugar. E aí eu fiz um exercício só de tentar acessar aquelas memórias, aqueles afetos, que juntas e juntos colocamos em circulação aqui dentro da PUC. E aí me veio um sonho à mente ao fazer esse exercício, e eu queria compartilhar aqui com vocês esse sonho. Quando eu cheguei na PUC em 2014, eu estava desafiada, como vocês hoje, de algum modo, a encerrar um ciclo da minha vida e a recomeçar. Então, fui, de algum modo, obrigada a deixar alguns projetos pessoais para trás, a deixar a minha casa, e voltei a viver em Campinas e a trabalhar por essa instituição. E, desde que isso aconteceu, eu tive várias vezes um mesmo pesadelo nessa fase da minha vida. E eu sonhava, então, que todas as plantas e as flores que eu tinha plantado na minha antiga casa, que elas floresciam e que eu perdia o prazer de contemplá-las. No exato momento que elas floresciam, eu já não estava mais lá. Eu demorei a entender todos os significados desse sonho-pesadelo, se é que eu entendi ainda, mas eu penso hoje que, de algum modo, eu temia a ação do tempo, de um tempo carrasco, cuja única missão fosse apagar o tempo. Chegando na PUC, voltando a viver em Campinas, caminhando ao lado de vocês, alguns de vocês que a gente já começou a se conhecer mais ou menos aí nessa data, eu fui entendendo o que Mia Couto diz. Ele diz que o passado é coisa mal morta. Nós carregamos a nossa história. Mesmo quando as florações escapam aos nossos olhos, estamos sempre atravessados e atravessando. Foi Fernando Pessoa que disse que, se não ousarmos fazer as travessias, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Vocês ousaram atravessar um tempo, um espaço, alguns espaços longes, né? Pessoas que nem estavam aqui em Campinas e tiveram que se mudar. Atravessaram os aprendizados que as ciências sociais nos proporcionam e que nos levam quase sempre a lugares de algum desconforto. As ciências sociais nos ensinam também que é na travessia da vida que somos atravessados pelas histórias dos outros. Talvez seja essa a vocação das ciências sociais, nos ajudar a entender que o indivíduo, tal como foi construída a ideia de indivíduo pelas ilusões da modernidade burguesa, esse indivíduo não existe, porque nós somos sempre o eu com o outro no mundo. É isso que nós somos. Com as ciências sociais, nós fomos aprendendo que somos produto e produtor de história. E que, para semear nossas flores, nós temos que, juntos e juntas, ocupar as terras improdutivas das estruturas educacionais excludentes,
Arrancar na unha as ervas daninhas dos preconceitos de cor, classe, sexo. Então, meus queridos e queridas formandos de todos os cursos aqui presentes, o que eu espero que vocês continuem a fazer, o que eu desejo, né, a partir de agora, é que vocês continuem a semear. Plantem de tudo, diversificadamente. Plantem para comer, plantem para contemplar. Plantem algumas rosas e cactos espinhudos, porque às vezes a vida obriga a gente a lançar mão de alguns espinhos também. Vocês fecham hoje um ciclo, fizeram uma travessia de muita luta. Sei que tiveram que arrancar água de pedra junto com as suas famílias. Porque num mundo onde o dinheiro é que proporciona oportunidades sociais, certamente vocês atravessaram junto com as famílias muitas incertezas e privações para poder estar aqui, né, fechando esse ciclo. Continuem estudando, mas sem o desespero dos afogados. Respirem com calma, se fortaleçam na alegria da amizade, no silêncio da reflexão. E, acima de tudo, se fortaleçam no compromisso coletivo de inventar o Brasil que precisamos. Um Brasil sem fome, sem censura, com direito ao trabalho, à saúde e à aposentadoria pública. Sigam acreditando nas instituições da civilização contra a barbárie e não temam, porque é do medo que os perversos se alimentam. Perseverem em vocês e nutram fé na humanidade. Ainda que a gente se perca um pouco do contato, ainda que a gente não possa contemplar cotidianamente as florações uns dos outros, não se esqueçam que a gente vai continuar caminhando de mãos dadas, e de mãos dadas com um pensamento crítico, ético e afetivo. Obrigada por todo o carinho fraternal, por todos os aprendizados trocados e compartilhados aqui dentro da PUC Campinas. Que a noite de todos aqui presentes siga nesse clima de alegria, de comoção, porque hoje é dia de festa. E como dizia Drummond, paralisem os negócios, porque eu garanto que uma flor nasceu. Obrigada. Acho que eu derrubei alguma. Convidamos o professor Dr. Monsenhor Adriano Brolesi, diretor adjunto do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, para fazer o uso da palavra na tribuna. Esses dias, no esporte, foi feita uma reportagem de uma jovem italiana que por uma doença ela ficou limitada, perdendo os braços e as pernas. E o pai dela disse assim, antes dela ficar doente, a vida é um barato, é um desafio. E ela sarou, não no sentido de voltar a ter os membros, evidente, mas voltou a viver. E ela pegou um pouco com o lema, essa frase do pai, a vida é um desafio, a vida é maravilhosa, a vida é um barato. Quando eu tive o primeiro dia de aula na filosofia, eu tinha uma certeza que eu não ia dar conta, não ia conseguir. Quando eu me formei, peguei o canudo como vocês, eu tinha mais dúvida do que certeza. Mas fazer ciências humanas é um barato, é um desafio. E essa jovem ficou campeã olímpica aqui no Brasil, medalha de ouro em esgrima. A única lutadora de esgrima paralímpica sem braço. E ela diz assim, se é difícil, é para mim fazer. Se fazer ciências humanas é difícil, tenha no coração, é para mim fazer. Porque o que é fácil, os outros já pegaram. Senhores pais, a PUC
os agradece por ter os confiado a nós. E nós hoje, no Centro de Ciências Humanas, felizes como vocês, os devolvemos formados. Porque o que era difícil, eles pegaram e fizeram. Nós queremos dizer também outra coisa. Vocês são filhos da PUC. E o bom filho, a casa torna. Muitos de seus professores foram alunos aqui. Então, o Centro de Ciências Humanas, toda a universidade, continua aberta para que vocês possam, na medida do seu desejo, da sua possibilidade, da sua coragem, a continuar a se especializar nas extensões, nas pesquisas, nos mestrados, para um dia também conosco aqui, poder sentar na mesa e ter a mesma alegria de entregar o diploma àqueles que vocês irão ensinar um dia. Parabéns, Deus os abençoe, parabéns, senhores pais, Deus os abençoe. Solicitamos a professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, representando o magnífico reitor, professor doutor Germano Rigassi Júnior, a gentileza de encerrar oficialmente esta cerimônia, preparando o momento mais alegre do dia, a contagem regressiva. Aguardem, portanto, em seus lugares. Ao término dessa sessão de trabalhos, trago aqui os agradecimentos da PUC Campinas. Gratidão. Gratidão à equipe técnica liderada pela professora Zuleika, que tornou possível essa bela festa. Sinceros agradecimentos ao corpo docente e ao corpo técnico-administrativo do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e de suas faculdades, pelo trabalho e dedicação que permitiram levar a um bom termo a formação dessa turma de profissionais. Agradeço especialmente aos senhores pais e familiares pela confiança que depositaram nessa universidade e nos seus profissionais, ao enviarem para cá os seus filhos. Foi nosso sincero desejo honrar essa confiança e esperamos ter alcançado esse propósito. Por fim, e principalmente, dirijo meus agradecimentos aos novos graduados. Também vocês nos deram a sua confiança ao escolher a PUC Campinas para realizar a sua formação. Aqui vocês trabalharam bastante e, tenho certeza, aprenderam muito. Aqui vocês foram instruídos, apoiados, orientados, desafiados e motivados. Com as inevitáveis falhas de um processo longo, tenho certeza que essa casa lhes proporcionou uma formação de qualidade diferenciada. Muito obrigada a todos. Declaro encerrada essa sessão e desejo a todos uma ótima noite. A mesa diretiva pode se desfazer com os nossos agradecimentos. Reiteramos que nos canudos constam as documentações dos formandos e também comunicamos que os formandos, após o encerramento, podem tirar fotos com seus convidados no palco e no foyer, área externa do auditório. Convidamos os formandos para ficarem em pé. Agora, não mais alunos e alunas, e sim formados pela PUC Campinas, acompanhados de todos nós, fazem a contagem regressiva.
5, 4, 3,